Então eu vejo como um ponto bem positivo o fato de o legislador ter reconhecido a importância desses pontos, desses artifícios, né, que podem ser utilizados, que já são utilizados há algum tempo, e ter colocado isso na lei, né, ter expresso isso na lei. O que, de certa forma, dá maior segurança jurídica para nós gestores públicos. Hoje, se eu vou pedir amostra, eu tenho um artigo que fala sobre a amostra. Se eu vou colocar marca, eu tenho um artigo que fala sobre a marca, né? Se eu vou fazer uma diligência para inexecuibilidade, tem lá uma disposição na lei. Então, isso faz com que o gestor público trabalhe de forma mais tranquila, mais bem fundamentado. Então, esse é um ponto bem legal da nova lei de licitações. Outro ponto que eu disse para vocês é aquela questão da contratação de serviços. Por quê? Porque todos os órgãos públicos contratam muitos serviços, principalmente serviços com dedicação exclusiva de mão de obra. E como eu abordei aqui durante o nosso curso, infelizmente a 8666, ela não trata esse tema. Na 8666 não existe dedicação exclusiva de mão de obra, na 8666 não existe repactuação, conta vinculada e fato gerador, nada disso existe na 8666. Também nas outras leis não, na lei do pregão não tem, na lei das estatais, no RDC. Então, na verdade, isso estava apenas expresso em regulamentos federais e os estados e municípios ficavam utilizando por analogia, né? Inclusive, tem estados e municípios que nem utilizam isso, pelo fato de não ter um regulamento próprio. Agora isso acaba, à medida que a lei incorpora, né, a nova lei incorpora esses pontos dos regulamentos federais. Então, assim, como eu falei, reforçando, eu vejo com muitos bons olhos. Agora tem outro ponto que a gente sempre está falando, né, que é o seguinte: a lei tem vários pontos positivos, várias inovações bacanas, tem alguns pontos negativos também, a gente citou alguns aqui. Só que a lei é um escrito, né? Conjunto de palavras lá escritas. A lei precisa ser aplicada. E quem é que vai aplicar a lei? Nós, gestores públicos. Então a gente precisa. Estão escutando? A Daniela falou que ficou mudo, estão me escutando? Então, né? Então, o que que acontece? A gente precisa aplicar bem a lei. Então agora depende da gente. O que que depende da gente? Depende da gente. Precisamos nos capacitar para poder aplicar bem. Como eu falei, os entes federativos precisam regulamentar diversos pontos da nova lei, tá? E a gente precisa estar com a cabeça aberta para essas mudanças que eu tentei passar para vocês, principalmente as mudanças conceituais, né? Como, por exemplo, aquilo que eu falei para vocês, olha, a contratação, ela não tem que começar pela solução. A contratação tem que começar pela necessidade. Então, quando eu vou planejar em cima da necessidade que foi identificada e não da solução que eu acho que é a melhor. Eu vou planejar em cima da necessidade para descobrir ou para estudar qual é a melhor solução para a administração. Então, isso é uma mudança conceitual, é uma mudança de paradigma que a gente vai ter que fazer. É aquilo que eu falei, ó, virar a chave, né? A gente tem que virar a chave. Então, eu acho que esse é um esforço muito grande que nós vamos precisar fazer para começar a aplicar a nova lei de licitações e contratos. Outro ponto que eu quero destacar aqui, antes de a gente entrar no conteúdo, antes de eu compartilhar os slides, né? Essa questão da transição, né? Eu vejo muitos órgãos e muitos gestores públicos preocupados. Como é que vai ser isso? Já posso, não posso, né? Então, sim, para deixar bem clara a orientação, tá? Seguindo inclusive a orientação da AGU, da Advocacia Geral da União, orientação que lá no TCE a gente está começando a dar também para os órgãos que a gente fiscaliza. Qual é a orientação? Não sai querendo aplicar a nova lei logo de imediato, tá? Não precisa, tem que usar para ontem, não é assim. Mas também não é para deixar passar os 2 anos para começar a pensar em aplicar a nova lei. Então, o que que realmente é necessário fazer? Primeiro passo, eu já falei, é o que vocês estão fazendo aqui. Capacitação dos gestores públicos. Quando vocês fazem a capacitação, começam a entender a nova lei, a primeira coisa que vocês vão reparar foi logo que eu falei logo na primeira manhã do curso. A gente precisa instituir uma governança de contratações no órgão público. Então, esse é um ponto importante para a gente começar a pensar em utilizar a nova lei. Estruturar os nossos processos de compra, quem são os servidores que vão trabalhar em compras,
quem vai fazer cada parte do processo. De repente, se for possível, eu sei que nem todo órgão tem condições disso, mas eu tenho certeza que aqui no MP vejo essa possibilidade, que é mapear os processos de compras, que é muito importante para entender qual é o fluxo do processo, quais são os gargalos, quanto tempo vocês levam para licitar. Tudo isso é muito importante, tudo isso tem a ver com governança, tá? Então, aplicar a nova lei é capacitar, estruturar, revisar sistemas, revisar processos de trabalho. Feito isso, em paralelo, podem pensar na regulamentação, e nós sabemos que o Ministério Público pode utilizar os regulamentos do Estado, se quiser, pode. Pode utilizar os regulamentos federais, se quiser, pode. Mas, particularmente, eu acho muito mais pertinente que o Ministério Público faça os seus próprios regulamentos, devido à sua autonomia administrativa e operacional, e pelo fato de, à medida que o Ministério Público faz os seus próprios regulamentos, nos seus regulamentos ele vai colocar as suas especificidades, ou seja, vai regulamentar a operacionalização de cada ponto da nova lei com base na realidade do próprio Ministério Público, e não copiando de um outro órgão que às vezes não tem nada a ver com a estrutura do MP. Tá? Então são pontos que vocês precisam levantar para poder começar a aplicar bem a nova lei. E como eu disse lá na primeira aula, é por isso que o legislador deu 2 anos, para a gente ter tempo para fazer tudo isso. Aí o pessoal fala, né, 2 anos é bastante tempo. Não, não é bastante tempo não. Para fazer isso não é não. Não é bastante tempo. E ó, voa, né? Tanto que, ó, já estamos, já está, a lei é de abril de 2021. Daqui a pouco já estamos em abril de 2022. Já passou um ano, vai ficar faltando só mais um ano. Olha como é que voou, não é? Então a gente precisa fazer esse trabalho de transição para não chegar lá em abril de 2023 e estar perdido. E agora, o que que eu faço? Não regulamentei, não revi meus processos de trabalho, sou obrigado agora a aplicar a nova lei. E agora, né? Agora eu vou ficar levando pancada, né? Porque eu vou ficar fazendo erro e acerto, né? Então, se eu puder me preparar antes, não esquecendo aquilo que eu já falei para vocês também. A sugestão que a gente tem dado é: pega primeiro um projeto, um processo piloto, como eu falei para vocês. De repente, vamos começar por uma dispensa. Pegue um processo de pequeno valor, mais simples, que não tenha tanta urgência na contratação. Pegue esse processo do início ao fim na nova lei, tá? ETP, gestão de riscos, aí faz o TR, faz a dispensa já com fundamento na nova lei, vê como é que funciona, pesquisa de preços na nova lei, tá? Fez a dispensa? Vamos revisar esse processo, o que que deu certo, o que que deu errado. Tá tudo bonitinho? Ótimo. Agora vamos pegar uma licitação, a mesma coisa. Pega uma licitação, um objeto que vai ser licitado, mais simples, e não tenha tanta pressa para contratar, e faz a mesma coisa. E a partir dali, vai começando a, não é? Olha, agora eu já sei fazer uma contratação direta por dispensa, agora a gente já fez a primeira licitação, deu certo, aí vai começando a migrar das leis antigas para a lei nova. Então, acho que esse é o caminho. Bacana, pessoal? Então, vamos lá. A gente vai falar agora de procedimentos auxiliares. Procedimentos auxiliares não são novidades, tá? De repente, a novidade é esse nome, procedimentos auxiliares, que a gente não está acostumado. Esse nome já tem lá no RDC, mas no nosso dia a dia, 8666, 10.520, não existe essa nomenclatura, procedimentos auxiliares, tá? Mas vocês vão ver que o que eu vou mostrar aqui de procedimentos auxiliares que é trazido pela nova lei, são coisas que na prática já existem, não é? Só que ou está numa outra lei, ou não está na legislação, está num regulamento, e agora está tudo colocado no texto da norma geral, o que vai facilitar demais a nossa vida, inclusive nos dando maior segurança jurídica. Então, eu vou compartilhar aqui, deixa eu compartilhar os slides para a gente já começar de onde nós paramos ontem. Então, deixa eu abrir aqui o bate-papo, chat, pronto, o chat já está aqui. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai falar, como eu disse, de procedimentos auxiliares, artigo 78 da nova lei. Aí a nova lei, ela especifica lá. São procedimentos auxiliares das licitações e das contratações o credenciamento, a pré-qualificação, PMI, que é o procedimento de manifestação de interesse, SRP, famoso Sistema de Registro de Preços, e o registro cadastral.
tá? 5 procedimentos auxiliares. Se a gente parar para analisar, credenciamento já é feito direto no Brasil todo. Onde é que tem previsão de credenciamento? Instrução Normativa 05 de 2017. Pré-qualificação foi muito feita no começo da 8666, não é? Pré-qualificação, eu antes de licitar, eu pré-qualifico empresas ou produtos. A gente vai entrar nesse tema. PMI, muito utilizado em concessão pública, tá? Se não me engano, Lei 8987, acho que é de 98. Esses números ajudam. A gente vai adquirindo uma certa idade, né? Aí a memória vai falhando, né? Aí a gente vai esquecendo os números, a gente vai esquecendo os números das leis, né? Faz parte, né, do jogo, né? SRP, que a gente usa aos montes, todo mundo usa SRP no Brasil inteiro. Basicamente, o que a gente tem na nova lei é uma transcrição do Decreto Federal 7892 e o registro cadastral, que tem na 8666, artigo 34, que é justamente a possibilidade de as empresas se cadastrarem em um determinado sistema para poderem participar de licitações com maior facilidade. Então, assim, como eu disse, são coisas que já existem na prática, só que agora foram todas consolidadas na nova lei, e eu acho bacana, é o que eu vou mostrar para vocês agora, que a nova lei ela procurou esmiuçar melhor, tá? Ela procura nos orientar melhor de como fazer cada um desses procedimentos auxiliares. Então vamos começar pelo credenciamento, né? Credenciamento. O credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação. Aí vamos lá. Contratação paralela e não excludente. Caso em que é viável e vantajosa para a administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas. Vou dar um exemplo. Acontece lá no Rio de Janeiro, acho que todos os municípios têm credenciamento na área de saúde. Então imagina o seguinte, um determinado município tem que disponibilizar serviços de saúde para a população, para os seus munícipes. Aí esse município, vou pegar um exemplo específico, ele tem que disponibilizar serviço de raio-x, serviço radiológico. Só que o município não tem profissionais para isso, o município não tem equipamentos para isso. Como é que o município pode contratar isso para disponibilizar para a sociedade? Tem várias opções. O município pode fazer concurso público para radiologistas, técnicos em radiologia, comprar os equipamentos, né, e fazer por conta própria. Essa é uma opção, opção número 1. O município, olha o ETP, estão vendo que eu estou falando de opções de mercado, como é que eu posso contratar? Isso daria um bom ETP, né? Solução número 2. O município pode tão somente contratar, por meio de uma licitação, uma empresa especializada. Só que essa empresa vai ter que dar conta de atender ao município todo. Será que ela vai dar conta? Essa é a solução número 2. Solução número 3. Eu vou abrir um edital de chamamento público para credenciar empresas de radiologia. E a empresa que se submeter às regras do edital e comprovar que está habilitada para prestar esse serviço, vai ser credenciada e vai poder prestar o serviço à sociedade. Então, isso é contratação paralela e não excludente. Por quê? Eu não faço competição entre as empresas. Todas as empresas de radiologia que conseguirem, que tiverem interesse e conseguirem, mediante as regras do edital de chamamento, se credenciarem, estarão aptas, estarão credenciadas a prestarem esse serviço para a população. Claro que no edital eu vou colocar as regras, vou colocar lá, geralmente a gente usa a tabela do SUS, né? Precificação, né? Pagamento vai ser mediante os preços que estão lá na tabela do SUS. Então isso é credenciamento. E olha que interessante, o credenciamento, a gente vai falar hoje de contratação direta. O credenciamento, a contratação por meio do credenciamento, ela é formalizada por meio de uma inexigibilidade. Aí a gente pensa, poxa, por que inexigibilidade? Porque eu não tenho competitividade. E toda vez que eu não tenho competição, não há de se falar em licitação. Eu falo de inviabilidade de competição, então eu contrato por inexigibilidade.
Então a regra é: eu lanço um edital de chamamento público, nesse edital eu coloco todas as regras, convocando os possíveis interessados. Aqueles interessados que se submeterem a todas as regras e conseguirem se habilitar para a prestação do serviço, eles estarão aptos, estarão credenciados. E aí então eu disponibilizo para a sociedade uma lista de credenciados, né? Nesse caso aqui, quando é serviço de saúde, tem até uma regulamentação do SUS, que diz que o próprio município é que vai indicar. Então, como é que funciona na prática? O cidadão recorre, né, ao município, solicitando um determinado exame de raio-x, e o município vai indicar qual é o credenciado que vai atender aquela prestação de serviços. Então, é assim que funciona. Esse é o caso aí de paralela e não excludente. Aí nós temos aí a segunda hipótese, com seleção a critério de terceiros. Caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação. Aí eu vou trazer um outro exemplo aqui. Detran. Detran, não sei como é que funciona aqui, mas o Detran, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, se eu quiser fazer renovação de carteira de habilitação, por exemplo, ou uma carteira nova, uma habilitação nova ou renovação de carteira, eu preciso fazer aquele exame médico. Então, o que que o Detran faz? O Detran não tem condições de fazer por conta própria esse exame médico. Então, o que que o Detran fez? Edital de chamamento público para credenciar empresas que tenham condições de fazer esses exames médicos. E aí, então, como é que funciona? Por que seleção a critérios de terceiros? Porque uma vez que eu tenho lá no estado do Rio de Janeiro várias empresas credenciadas espalhadas pelo município, pelo estado inteiro, no caso do Detran estadual, né, pelo estado inteiro, o que que acontece? Quando uma pessoa precisa renovar a carteira, ela entra no site do Detran, abre lá a lista de credenciados e é ela que escolhe de acordo com a região, de acordo com a proximidade, é os terceiros, né? Então é o cidadão que escolhe em qual credenciado ele vai ser atendido. Tá? Então isso também é credenciamento, porque não há competitividade entre as empresas. Todas as empresas que atenderem às regras poderão se credenciar e, consequentemente, prestar o serviço. E a terceira hipótese é o que está dando um pouco mais de discussão, que é essa expressão aí, contratação em mercados fluidos. Caso em que a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agentes por meio de processo de licitação, tá? Isso é uma novidade, tá? A gente usualmente não faz credenciamento para esse tipo de objeto, mas discutindo já com várias pessoas, vários professores, interpretações que estão sendo dadas aí para mercados fluidos, combustível, né? O preço vai, sobe, desce, tem vários postos com preços diferentes, e aí então é considerado um mercado fluido, não é? E aí eu poderia então credenciar vários postos de gasolina para abastecer os carros da minha frota e estabelecer um preço de tabela, por exemplo, um preço da ANP a ser praticado. Então, a gente está caminhando aí, a gente não sabe como isso vai ser interpretado na prática, ainda não vimos ninguém utilizar esse inciso terceiro aí, mas é bem provável que siga por esse caminho, tá? Então, essas são as hipóteses de credenciamento. Só que a lei ela aprofunda um pouquinho mais, né? Isso que eu acho interessante na lei, olha. Ela coloca ali, olha, os procedimentos de credenciamento serão definidos em regulamento. Então já começa pelo seguinte fato: se você quer fazer credenciamento, você precisa regulamentar. É o que a gente está falando aqui, os vários pontos que a lei joga a responsabilidade para o ente federativo fazer o seu regulamento. E na hora de fazer o regulamento, deverão ser observadas as seguintes regras. Olha ali, olha. A administração deverá divulgar e manter à disposição do público, no site oficial, que é, no caso, o PNCP, edital de chamamento de interessados, de modo a permitir o cadastramento permanente de novos interessados. Então, olha que interessante. Não é para colocar um edital de chamamento, deixar lá 2 meses e tirar. Não. A possibilidade de cadastramento é permanente. O edital fica aberto.
A qualquer momento, qualquer empresa que queira se credenciar vai poder se credenciar. Então essa é uma regrinha básica aí do credenciamento. Na hipótese do inciso 1 do caput, que é aquele inciso 1 do caput, né? Quando o objeto não permitir a contratação imediata e simultânea de todos os credenciados, deverão ser adotados critérios objetivos de distribuição da demanda. Qual é o inciso 1? A gente volta aqui, ó, é aquele caso de contratação paralela e não concorrente. Aqui, ó, paralela e não excludente, o inciso 1. Então, ó, voltando aqui, nessa hipótese, quando o objeto não permitir a contratação imediata e simultânea de todos os credenciados, quem escolhe, né, deverão ser adotados critérios objetivos para atender a demanda, né, para a distribuição da demanda. Então, é o Estado, é o município que vai fazer essa escolha aí, mediante critérios objetivos. 3. O edital de chamamento de interessados deverá prever as condições padronizadas de contratação e, nas hipóteses dos incisos 1 e 2, né, contratação excludente, paralela e não excludente, e contratação com seleção a critério de terceiros, deverá definir o valor da contratação. Então, como eu falei, geralmente na área de saúde, a gente já coloca lá a tabela do SUS. Então, é praticado o valor do SUS. A empresa que quiser submeter o valor do SUS, ótimo, ela vai procurar se credenciar. Se não quiser, não entra no credenciamento. Já na hipótese de mercados fluidos, a administração deverá registrar as cotações de mercado vigentes no momento da contratação, né? É o exemplo aí, por exemplo, que eu falei do combustível, né, da gasolina. Outra regrinha aí a ser observada: não será permitido o cometimento a terceiros do objeto contratado sem autorização expressa da administração. Tá? Então, eu credenciei o fulano, não pode passar para um outro. Será admitida a denúncia por qualquer das partes dos prazos fixados no edital. A empresa pode ter se credenciado, em determinado momento ela não tem mais interesse de prestar aquele serviço, então ela pode denunciar e sair do credenciamento. Então, essas são as regras para o credenciamento. Todo mundo acompanhou o que é o credenciamento? Então, o credenciamento é um procedimento auxiliar, pode ser muito bem utilizado pela administração pública para atender a várias necessidades, tá? E como eu disse, né, a gente viu ali, já temos na lei as hipóteses, já temos na lei a necessidade de fazer um regulamento. Quando vocês forem fazer o regulamento, tem que observar aquelas regrinhas ali. E quando a gente falar de contratação direta, vocês verão que a formalização do processo de credenciamento ou da contratação vai se dar por inexigibilidade de licitação. Agora, vamos falar do segundo procedimento auxiliar, que é a pré-qualificação. Então, artigo 80. A pré-qualificação é o procedimento técnico-administrativo para selecionar previamente. Então, olha só, a gente pode fazer dois tipos de pré-qualificação. Primeira pré-qualificação: pré-qualificar licitantes que reúnam condições de habilitação para participar de uma futura licitação ou de uma licitação vinculada a programas de obras ou de serviços objetivamente definidos. Então, a primeira pré-qualificação é: eu posso pré-qualificar empresas, licitantes. E a segunda, eu posso pré-qualificar bens que atendam às exigências técnicas ou de qualidade estabelecidas pela administração. Então vamos pensar aqui. A pré-qualificação já foi muito feita lá no passado, como eu disse, né? Na época, antes do pregão, principalmente, quando só existia lá 8666. O que é a pré-qualificação? A pré-qualificação era muito feita para produtos, para bens, né? Então, o que seria pré-qualificação? Eu abro um edital de pré-qualificação, eu coloco as especificações técnicas do objeto que eu quero comprar. Então, as empresas que tiverem interesse vão apresentar os seus objetos com as suas marcas, seus modelos, com as suas especificações. A administração pública vai avaliar esses bens que são apresentados para saber se esses bens atendem ou não às exigências técnicas. O bem que atender a todas as exigências, ele será pré-qualificado. E o bem que não atender vai ser descartado. Depois da pré-qualificação,
Quando, de fato, a administração lançar o edital para fazer a compra, ela só vai permitir que entrem na disputa os bens que foram pré-qualificados, ou seja, aquelas marcas e modelos que foram pré-qualificados. Então, isso é a pré-qualificação. Por que que a pré-qualificação era muito utilizada antes do pregão, né? E depois quase ninguém mais usou a pré-qualificação? Simplesmente pelo seguinte motivo: a pré-qualificação dá um trabalho danado. Por quê? Eu, antes de licitar, eu lanço lá um chamamento, um edital de pré-qualificação. Na verdade, o nome é edital de pré-qualificação. Se aparecerem 20 empresas com 20 diferentes produtos, olha o trabalho que a administração vai ter. A administração vai ter que avaliar cada um desses produtos para identificar quais deles realmente atendem às exigências técnicas e pré-qualificá-los. E depois é que vai lançar o edital da licitação, somente para a participação dos pré-qualificados. Então dá muito trabalho. E quando surgiu a legislação do pregão, o que que começou-se a fazer? Poxa, se no pregão eu tenho etapa competitiva primeiro e eu só vou analisar a proposta da empresa classificada, então, para dar maior celeridade ao processo e dar menos trabalho à administração, o que que a gente faz? Depois da etapa competitiva, eu pego a proposta da empresa mais bem classificada, analiso. Se for o caso, eu solicito a amostra no edital e verifico a qualidade daquele objeto, daquela primeira classificada, para saber se atende ou não às exigências técnicas. Isso me dá muito menos trabalho e eu ganho celeridade. Tá? Então, por isso que a pré-qualificação praticamente foi deixada de ser feita, foi deixada de lado. Eu, particularmente, acho que para o dia a dia a pré-qualificação não vinga. Pode ser que a pré-qualificação seja muito utilizada para objetos mais robustos, equipamentos, não sei exatamente como isso vai ser aplicado na prática, mas essa é a impressão que eu tenho, que a pré-qualificação veio aí como procedimento auxiliar, mas eu acho que ela não será muito utilizada na prática. E aí as regrinhas aí trazidas pela lei. Na pré-qualificação, observar-se-á o seguinte: quando aberta a licitante, poderão ser dispensados os documentos que já constarem do registro cadastral. Então vamos lá. Se a pré-qualificação é de empresas licitantes, como é que eu pré-qualifico empresas licitantes? Saber se essas empresas têm condições de serem contratadas pela administração pública para aquele objeto específico. Então, como é que eu vejo isso? Com os documentos de habilitação da empresa, inclusive de habilitação técnica. Só que se essa empresa já está cadastrada no registro cadastral, todos os documentos que ela já apresentou no registro cadastral, ela não precisa apresentar novamente, ou seja, igualzinho uma licitação. E quando a pré-qualificação é aberta a bens, poderá ser exigida a comprovação da qualidade. Tá? Certificados, certificações, tá? Então, é assim que funciona. Parágrafo 2º ele coloca ali: o procedimento de pré-qualificação ficará permanentemente aberto para inscrição de interessados. Então, a mesma lógica do credenciamento. A lógica qual é? A pré-qualificação, eu vou ter um edital de pré-qualificação que vai ficar aberto lá. A empresa que quiser pode se pré-qualificar, ou se for o caso de pré-qualificação de bens, pode apresentar seu bem para uma pré-qualificação. Deixa eu ver aqui que temos uma pergunta do Williton. O credenciamento pode ser utilizado para o recebimento de propostas do mercado imobiliário, construção sob medida, visando locação futura de imóvel para abrigar sede do MP? Não, eu não vejo isso como credenciamento não, tá? Isso não se enquadra aí no credenciamento. Então, vamos lá, deixa eu ler de novo aqui. O credenciamento pode ser utilizado para o recebimento de propostas no mercado imobiliário? Não. Visando locação futura de imóvel? Não, não pode não, tá? Isso não tem nada a ver com credenciamento não, tá? O credenciamento, eu vou credenciar empresas que estarão aptas a prestar um serviço, ou seja, credenciamento não é para mero recebimento de propostas de mercado, tá bom? Então, Williton, não cabe credenciamento nesse caso não, certo? Aí vamos lá, ainda sobre a pré-qualificação. Quanto ao procedimento de pré-qualificação, constarão do edital as informações mínimas necessárias para a definição do objeto,
a modalidade, a forma da futura licitação e os critérios de julgamento. Tá? Então, regrinhas básicas aí que eu tenho que colocar no edital de pré-qualificação. A apresentação de documentos far-se-á perante órgão ou comissão, que vai ser indicada pela administração, e que deverá examiná-los no prazo máximo de 10 dias úteis e determinar correção ou reapresentação de documentos, quando for o caso, né, com vistas à ampliação da competitividade ou da competição. Então, essas são as regrinhas básicas aí para que a gente possa fazer a pré-qualificação. Os bens e serviços pré-qualificados deverão integrar o catálogo de bens e serviços da administração. Então, a lógica é, se eu pré-qualifiquei um bem ou um serviço, eu vou colocar esses objetos que foram pré-qualificados no meu catálogo de bens e serviços. A pré-qualificação poderá ser realizada em grupos ou segmentos, segundo as especialidades dos fornecedores. Então, são várias regrinhas aí que são colocadas, né, que a gente pode utilizar no dia a dia para fazer a pré-qualificação. A pré-qualificação poderá ser parcial ou total, com alguns ou todos os requisitos técnicos ou de habilitação necessários à contratação, assegurada em qualquer hipótese a igualdade de condições entre os concorrentes. Então, nós vamos definir. A gente quer fazer uma pré-qualificação total do objeto, total do licitante, ou da margem aí para fazer a pré-qualificação só de uma parte, né? Eu, particularmente, eu acho que se é para ter trabalho de pré-qualificação, vamos fazer a pré-qualificação total, né? Esse é o meu ponto de vista. E quanto ao prazo, a pré-qualificação terá validade de 1 ano no máximo e poderá ser atualizada a qualquer tempo. Mesmo porque eu pré-qualifico um bem e as coisas mudam com o tempo. Eu pré-qualifico uma empresa e a situação da empresa muda com o tempo. Por isso eu tenho prazo de validade, né? Prazo de validade máximo aí para a pré-qualificação. E não superior ao prazo de validade dos documentos apresentados pelos interessados. Então, documentos de habilitação, por exemplo, tem prazo de validade. Se eu pré-qualifiquei a empresa, dentro daquele prazo de validade, ela está pré-qualificada. Passou o prazo de validade, ela tem que, né, se apresentar a documentação novamente. Aí a regra eu coloco lá no edital. Os licitantes e os bens pré-qualificados serão obrigatoriamente divulgados e mantidos à disposição do público. E a licitação que se seguir da pré-qualificação, a licitação, opa, o que houve aqui? A licitação que se seguir ao procedimento da, acho que aqui cortou, tá? A licitação que se seguir ao procedimento da pré-qualificação, né? Ela só vai admitir a participação de quem? Dos pré-qualificados, sejam licitantes, sejam os objetos. Tá? Então, essa é a regra da pré-qualificação. Se não fosse assim, não teria a pré-qualificação. Tá? Então, esse foi o segundo procedimento auxiliar, chamado de pré-qualificação. Agora, a gente vai para mais um procedimento auxiliar chamado de PMI, Procedimento de Manifestação de Interesse. Como eu comentei para vocês, o PMI hoje já é muito utilizado para concessão de serviço público. Então vamos ler ali, artigo 81. A administração poderá solicitar a iniciativa privada, mediante o PMI, ou seja, um procedimento aberto de manifestação de interesse, a ser iniciado com a publicação de edital de chamamento público, a propositura e a realização de estudos, investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras que contribuam com questões de relevância pública, também na forma de regulamento. Então vejam que o tempo todo a lei está jogando a responsabilidade para o regulamento, para o ente federativo fazer o seu regulamento. De forma muito resumida, o que é o PMI? O que é esse procedimento de manifestação de interesse? Vou pegar um exemplo de um processo que eu trabalhei nele, deve ter aproximadamente uns 6 meses lá no TCE. Eu peguei um edital de chamamento, ou melhor, eu peguei um edital de concessão de serviço público, né? Era serviço público de água e esgoto para um determinado município lá do estado do Rio de Janeiro. Então, o que aconteceu nesse processo? O município queria fazer um edital de licitação para conceder a uma empresa ou a um consórcio, tá, o serviço público de água e esgoto. Só que, para esse município fazer a licitação,
ele precisa ter uma série de estudos, de projetos, de levantamentos. Só que o município não tem como fazer isso. Ele não tem pessoas com essa capacidade técnica para fazer isso. E é um trabalho danado, trabalho muito especializado. Então, o que que o município fez? Fez antes da licitação, fez um procedimento de manifestação de interesse, convocando empresas especializadas nessa área a apresentarem estudos e projetos para subsidiar a licitação da concessão. Só que o PMI tem algo aí muito importante, é uma das características principais do PMI. A empresa que participa, que manifesta o interesse, faz os estudos, as investigações, os levantamentos, os projetos, essa empresa, ela não vai ser paga pela administração. É isso aí mesmo, a administração não contrata essa empresa. A administração abre um edital de manifestação de interesse. A empresa que quiser apresenta os estudos, investigações e projetos. A administração não vai pagar absolutamente nada. E se a administração licitar com base naqueles estudos, naqueles projetos, a empresa que ganhar a licitação é que vai pagar aquela empresa que fez os estudos e projetos. É assim que funciona o PMI. Tá? Então é algo que a gente não está acostumado a ver. Né? Então, isso, por um lado, né, tem muita empresa que acaba não entrando porque não sabe como é que vai se dar o pagamento depois, ou o pagamento pode demorar muito. Por outro lado, tem empresa que enxerga isso como uma grande oportunidade de negócio, tá? Então, assim, PMI hoje, como eu disse, é muito utilizado para concessão de serviços públicos. Os estudos, as investigações, os levantamentos dos projetos vinculados à contratação e de utilidade para a licitação, realizados pela administração ou com a sua autorização, estarão à disposição dos interessados, e o vencedor da licitação deverá ressarcir os dispêndios correspondentes, conforme especificado no edital. Então, foi o que eu disse. Os estudos passam para a administração. A administração pode utilizar esses estudos na futura licitação. E se a administração faz a licitação, a empresa que ganhou a licitação é que vai pagar os custos dos estudos que a empresa do PMI teve, tá? Então é uma lógica bem diferente daquilo que a gente está acostumado com relação às contratações públicas tradicionais. A realização pela iniciativa privada de estudos, investigações, levantamentos e projetos, em decorrência do PMI, não atribuirá ao realizador direito de preferência no processo licitatório. Ou seja, eu posso ter a empresa que fez os estudos, essa empresa não tem nenhuma preferência lá na licitação, tá? Ela não tem preferência alguma. Outro ponto importante, o PMI não obriga o poder público a realizar a licitação. Eu posso fazer o PMI, e geralmente eu faço PMI porque depois eu quero licitar. Mas nesse meio do caminho, pode acontecer algum fato superveniente que faça com que eu não tenha mais necessidade, ou não queira mais, não seja mais conveniente a licitação. Então, eu não sou obrigado a licitar. Outro ponto, PMI não implicará por si só direito a ressarcimento de valores envolvidos em sua elaboração. E será remunerada somente pelo vencedor da licitação, vedada em qualquer hipótese cobrança de valores do poder público. Então, o poder público não gasta nada para quem fez esses estudos. Não paga nada para quem fez esses estudos. Tá? Então, essa é a regra do procedimento de manifestação de interesse. Para aceitação dos produtos e serviços, a administração deverá elaborar parecer fundamentado com a demonstração de que o produto ou serviço entregue é adequado e suficiente à compreensão do objeto, tá? De que as premissas adotadas são compatíveis com as reais necessidades do órgão e de que a metodologia proposta é que propicia maior economia e vantagem entre as demais possíveis. Aí então eu tenho uma pergunta aqui feita pela Margarete, olha. Professor, o PMI se aplica a quais serviços, né? Então, eu dei um exemplo aqui, no serviço de concessão de água e esgoto. A administração pública, né, o município não tem expertise no assunto, mas quer algo inovador, quer algo moderno. E aí, então, ele faz um edital de chamamento, PMI, de procedimento de manifestação de interesse,
tá? E a empresa que tiver interesse vai fazer estudos, projetos inovadores, e aí então a administração pública, de posse desses estudos e projetos, ela pode decidir utilizá-los na futura licitação, tá? Aí vem uma pergunta: será que eu poderia utilizar o PMI, tá, para contratar uma empresa para fazer projetos de uma futura obra inovadora? Olha, por acaso a Margarete acabou de perguntar isso aqui. Nos casos de obras também cabe? É isso que eu ia falar. Lendo aí toda a fundamentação do PMI, cabe sim, tá? Caberia, né, eu fazer, vamos pensar numa obra que vai envolver, tem que envolver inovação tecnológica, que está ali no texto da lei, né? Então, se eu vou fazer uma obra, né, se eu quero contratar uma obra, eu tenho necessidade de uma construção, mas que demande alguma certa ou uma certa inovação tecnológica, e aí então eu poderia antes, em vez de eu fazer primeiro o projeto básico para contratar aquela obra, né, eu poderia fazer um PMI, tá, para apresentação de projetos de inovações tecnológicas para uma futura obra de construção de uma, e aí, dependendo da obra, acho que caberia sim, tá? Então vejo que caberia sim, PMI. Outro ponto aqui, olha, o procedimento previsto no CAPT, PMI, poderá ser restrito a startups, inovação tecnológica, startups, tudo a ver, né? Assim considerados os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte, de natureza emergente e com grande potencial, ou seja, ele está definindo aí o que é startup, né? Que se dediquem à pesquisa, ao desenvolvimento e à implementação de novos produtos ou serviços baseados em soluções tecnológicas inovadoras, ou seja, tudo a ver com PMI, e que possam causar alto impacto, exigida na seleção definitiva da inovação. Validação prévia fundamentada em métricas objetivas, de modo a demonstrar o atendimento das necessidades da administração. Ou seja, eu posso fazer um PMI exclusivo para a participação de startups. E aí então, opa, saiu aqui. E aí então, se vocês quiserem anotar aí, tá? E aí eu sempre faço uma crítica em relação a isso. Saiu a lei de licitações nova, dia 1º de abril de 2021, né? Aí uma das coisas que eu pensei foi o seguinte: nossa, que coisa boa, né? Porque eu tô cansado de ficar correndo atrás de legislação, né? Porque para trabalhar com licitações eu tenho que ler 8666, 10.520, o RDC, a lei das estatais, os decretos, as instruções normativas. Eu falei, caramba, é muita lei. Aí quando veio a lei nova, em 1º de abril de 2021, eu falei, puxa vida, que coisa boa. Agora a gente vai ter uma lei só. Tudo bem que vão ter os regulamentos, mas vamos ter uma lei que vai consolidar tudo, né? Alguns meses depois, o governo vai lá e faz o quê? Lei Complementar 182. O que é a Lei Complementar 182? É a Lei Geral das Startups. Tá? Não sei se vocês já tiveram conhecimento dessa lei, mas é importante depois vocês darem uma lida nessa lei. Por quê? É uma lei, a lei, a princípio, não é uma lei de licitações, não é uma lei focada em licitações, é uma lei para startups. Só que inventaram de, nessa lei, criar um rito específico de licitação para startups. E eu confesso para vocês que eu ainda não me debrucei, não me aprofundei na lei. Tá? Então já temos aí uma outra lei, além da nova lei de licitações, temos uma outra lei, que é uma lei complementar, que é chamada de Lei das Startups, Lei Complementar 182, que trata especificamente das startups e cria uma metodologia de licitação só para startups. Só para startups, só para inovações tecnológicas, tá? E assim, uma vez eu assisti uma apresentação que teve lá no TCE, uma das pessoas, um procurador que trabalhou na confecção dessa lei das startups. E eu fiz uma pergunta, né? Porque eu falei, pô, eu não li a lei ainda, né? Eu falei, qual é a grande diferença, né, de uma licitação específica para startups? Aí ele falou, a grande diferença é que nessa lei nova, como a startup vai apresentar uma solução tecnológica inovadora, pode não dar certo. Isso faz parte do jogo. Eu falei, caramba, é uma coisa totalmente fora do que a gente está acostumado a ver, né? Então, resumo, se vocês forem contratar inovações tecnológicas com startups, que tem muitas startups hoje em dia, então temos que olhar não só a lei nova, mas também a nova lei das startups, que é a lei complementar
182. Pessoal, até aqui todo mundo acompanhando? Indo numa boa, tá fluindo bem? Ótimo. Vou botar minha água aqui, ó. E vamos lá que a gente vai agora para o quarto procedimento auxiliar, que é o mais famoso deles, né? Mais famoso, mais utilizado, chamado de registro de preços ou sistema de registro de preços. Antes de eu falar do registro de preços na nova lei, eu vou fazer um histórico aqui rapidinho do SRP, tá? Afinal de contas, ele é o que é mais utilizado, ele vai continuar sendo muito utilizado. Eu acho que agora até mais, porque a nova lei ela traz algumas benesses, alguns benefícios em relação ao registro de preços. Então, como é que surgiu o registro de preços? Na verdade, o registro de preços, eu fiquei sabendo disso numa live que eu assisti, que deve ter alguns meses, do professor Paulo Reis, né? E aí o professor Paulo Reis falou, olha, em 2023, não, em 2022, esse ano, 2020, era ano passado que ele fez a live, falou, em 2022, o registro de preços vai fazer 100 anos. Eu falei, como assim 100 anos, né? O registro de preços já existe há muito tempo. Só que o registro de preços lá atrás, no passado, quando foi criado, era um sistema no qual eu registrava preços para as contratações. Não tem nada a ver com o registro de preços que a gente está acostumado hoje. Era uma outra coisa. Na época era chamado de CIREP, né? Sistema de Registro de Preços. Aí quando veio a 8666, a 8666, lá no artigo 15, se não me engano, inciso 2º, né? Ela coloca assim, ela dispõe assim: as compras, sempre que possível, deverão ser processadas pelo Sistema de Registro de Preços. Então, inciso 2 do artigo 15 da 8666, e tem os parágrafos que trazem algumas regras. Quais são as regras? Está disposto lá no 8666. Quem quiser utilizar o registro de preços precisa regulamentar por decreto. Então, só pode utilizar registro de preços pela 8666 quem tiver o decreto. Tá? E aí a 8666 dispõe. E esse decreto tem que observar 3 regras. Primeira delas, a validade do registro não pode ser superior a 12 meses. Então, o prazo de validade não pode superar 12 meses. Segunda regra, o SRP só pode ser feito por meio de licitação na modalidade concorrência. Terceira regra, o decreto tem que apresentar um mecanismo de atualização dos preços registrados. Então, são 3 regrinhas que nós devemos observar para fazer o decreto do registro de preços sob a forma da 8666. Além disso, a 8666 fala que os preços têm que ser publicados trimestralmente na imprensa oficial. Ela fala que a administração não é obrigada a contratar da ata de registro de preços. Então, é só isso que a 8666 apresenta. Muito pouquinho, né? E aí, então, quem saiu na frente? O governo federal. O governo federal, em 2001, ele publicou o famoso decreto 3931 de 2001. E nesse decreto 3931 de 2001, o governo federal aprofundou nas regras do registro de preços, de como operacionalizar o registro de preços. E aí então vieram algumas polêmicas nesse decreto 3931. Primeira polêmica foi a seguinte: o decreto 3931 veio falando assim: registro de preços é para compras e serviços. Aí teve uma primeira discussão, porque a 8666 só falava as compras, sempre que possível, deverão ser processadas pelo SRP. Aí a dúvida era, poderia o decreto abrir essa possibilidade de SRP para serviços, já que a lei não falava nada sobre isso? Então houve essa discussão, mas essa discussão foi superada. Então, registro de preços pode ser feito tanto para compras quanto para serviços. Outra polêmica trazida pelo decreto 3931 foi a famosa carona, porque carona foi uma criação feita por decreto. Isso não tem na 8666.
tá? Então, depois a gente vai discutir um pouquinho aqui da carona, que ela acontece muito, mas tem muita polêmica, muito problema que a gente vê acontecer por causa da adesão à ata, né? Por órgão não participante, a famosa carona. Então, a gente vai aprofundar depois. Todo mundo sabe o que é carona aqui? Todo mundo sabe? Sim, não? Então a gente vai falar assim, né? Acho que todo mundo conhece, todo mundo já tá bem ótimo. Então todo mundo sabe muito bem o que é carona. Bacana. Aí vamos lá. Então, decreto 3931 trouxe uma série de fatores para operacionalizar o registro de preços no âmbito federal, algumas polêmicas, inclusive, como eu acabei de dizer. O governo federal começou a fazer SRP, e aí então aconteceu o seguinte: estados e municípios só podiam fazer SRP se tivessem seus próprios decretos. Isso está escrito na 8666. O que o Estado fez? O que o município fez? Ctrl+C, Ctrl+V do decreto federal. Então, o que a gente passou a ter no Brasil inteiro? Uma cópia do decreto federal 3931. Então, todo mundo estava utilizando basicamente as mesmas regras do SRP. Aí depois veio a lei do pregão, a lei 10.520 de 2002. A partir dali, começou a poder ser possível fazer SRP pela modalidade pregão, porque antes só podia pela concorrência. Então passamos a ter a possibilidade de fazer pregão pelo SRP. E aí o pessoal começou a fazer SRP direto, carona direto, né? Só que o Tribunal de Contas da União começou a bater muito nesse decreto 3931, por uma série de motivos, tá? Por causa da falta de limitação da carona, por causa do duplo aditamento da ata, por causa da prorrogação de prazo da ata, ou seja, começou a ter uma série de pontos que os tribunais de contas, principalmente o TCU, começaram a bater. E aí o TCU determinou que o governo federal alterasse ou aperfeiçoasse as regras do registro de preços. Só que isso só aconteceu em 2013, com o decreto 7892, que é o decreto atualmente vigente, tá? Então esse é um histórico rápido aí da, do registro de preços, como foi, né, se desenvolvendo o registro de preços ao longo aí desses últimos anos. E aí então, uma questão que a gente tem hoje no decreto federal é a questão do preço, né? Porque a Lei 8666, ela dispõe que o decreto deve apresentar o mecanismo de atualização de preços. E por que eu vou falar disso aqui de forma mais minuciosa? Porque é o grande problema que nós estamos enfrentando hoje. Inclusive já perguntaram aqui ao longo do nosso curso, né? O decreto 7892 de 2013, ele tem um mecanismo de atualização de preços. Só que olhem como é que é o mecanismo. Inclusive é um mecanismo que não foi muito bem pensado, não. Mas vamos lá que eu vou explicar. A empresa ganha a licitação, assina a ata por um preço que é fixo. Então essa empresa, a princípio, tem que manter esse preço até o final da ata. A ata tem um prazo de validade, geralmente, de 12 meses. Prazo máximo é de 12 meses. Então, a empresa, quando ganha a licitação, tem que manter aquele preço pelos 12 meses, pela vigência da ata. Só que, quando ela ganha a licitação, pressupomos que o preço dela está compatível com o preço de mercado. O preço dela é fixo. Mas o que pode acontecer ao longo do tempo, ao longo dos 12 meses? O preço de mercado subir ou o preço de mercado descer. Tá? Então, o decreto federal 7892, ele prevê as duas situações e como é que a administração vai atuar. Aí é que está a questão. Vamos imaginar que eu registrei preço de resma de papel A4 a R$ 15. A empresa ganhou a licitação com R$ 15. Preço de mercado, R$ 15. Ao longo da ata, o preço de mercado diminuiu. O preço de mercado da resma de papel, por algum motivo, caiu para R$ 12. Aí a pergunta que fica é: pode a administração comprar dessa ata por R$ 15, sabendo que o preço de mercado é 12? Não. Então, o que a administração precisa fazer? Se eu identifico que o preço de mercado diminuiu, eu chamo essa empresa beneficiária da ata para negociar a redução do preço. Empresa, olha só, embora você tenha ganho a licitação com 15, o preço de mercado agora da resma de papel é 12. Você aceita baixar para 12? A empresa vai falar sim ou não. Se a empresa falar sim,
fazemos um termo aditivo da ata e reduzimos o preço para 12. A partir de então, todas as solicitações de resma serão atendidas pelo preço de R$ 12. Mas a empresa pode falar, não, eu ganhei a licitação com 15, eu quero receber 15. Nesse caso, eu não posso contratar por 15, eu libero a empresa do compromisso sem aplicação de sanção administrativa. Então, esse é o mecanismo quando o preço de mercado diminui. Então, acabamos de ver que é possível negociar a redução do preço da ata. Agora, o que acontece quando o preço de mercado sobe? A administração não faz nada, mas quem reclama é a empresa. Então, quando o preço de mercado sobe, então vamos imaginar que o preço de mercado de uma resma subiu de R$ 15 para R$ 20. Aí a empresa vai entrar com uma petição junto ao órgão, pedindo o quê? Órgão, sinto muito, mas eu não tenho como manter a resma por R$ 15 porque o preço de mercado foi para R$ 20. E essa empresa vai ter que apresentar documentos comprobatórios de que de fato o preço de mercado subiu. Só que o decreto federal ele não permite aumentar o preço da ata. Ele fala o seguinte: se a empresa comprovar que o preço de mercado efetivamente subiu, a empresa fica liberada do compromisso. Perceberam o que aconteceu? Então, o decreto federal ele permite a redução de preço, mas não permite o aumento de preço. E é por isso que nós estamos neste momento tendo uma série de problemas com atas de registro de preços. Por quê? Porque a gente está diante de uma inflação que já chegou a 2 dígitos, porque a gente está diante de uma crise devido à pandemia, os preços estão totalmente voláteis em vários mercados, e aí então as empresas dizem, olha, tem que aumentar o preço da ata porque eu não consigo manter. E aí então, o que acontece? O que os órgãos fiscalizadores falam? Como os decretos nos estados e municípios copiam o decreto federal não prevê aumento de preço da ata. Então os órgãos fiscalizadores falam o quê? Sinto muito, não pode aumentar o preço da ata. Faça uma outra licitação. O que, se a gente parar para pensar, é uma verdadeira incoerência. E por que é uma incoerência? Agora vamos parar para pensar. Meu exemplo aqui. A empresa comprovou que o preço de mercado do papel foi para R$ 20 e ela está com 15. Aí ela fala, olha, aumenta para 20 que eu te entrego. Aí eu falo, infelizmente o decreto não me permite, não posso aumentar. Aí eu libero a empresa do compromisso. O que eu vou ter que fazer? Fiquei sem empresa para me fornecer papel. O que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer uma nova licitação. E qual vai ser o preço estimado dessa nova licitação? R$ 20. Olha que incoerência absurda, tá? É por isso que diversos doutrinadores entendem, assim como eu também entendo, entendem que eu poderia, nesses casos, fazer a revisão do preço da ata citando a Constituição Federal. E tem muito mais força, por óbvio, do que o decreto. Tá? Então tem essa polêmica hoje aí nas atas de registro de preços. Todo mundo acompanhou o raciocínio, tá? Então quis fazer esse apanhado importante aí sobre o SRP e a situação que nós estamos vivendo hoje, para agora a gente entrar no novo sistema de registro de preços, que é o SRP trazido aí pela nova lei. Então vamos lá. Artigo 82. O edital de licitação para registro de preços observará as regras gerais desta lei e deverá dispor sobre. Então, está falando aí especificamente do edital no qual nós vamos licitar pelo SRP. Então, ele deverá dispor sobre as especificidades da licitação e seu objeto, inclusive a quantidade máxima de cada item que poderá ser adquirido. Isso aí é normal. A quantidade mínima a ser cotada de unidades e bens, ou no caso de serviço, de unidade medida. Também até aqui, nada de novo. Possibilidade de prever preços diferentes. Isso já tem no Decreto Federal 7892. A diferença é que aqui ele elenca as situações em que eu posso ter preços diferentes. Por exemplo, quando o objeto for realizado ou entregue em locais diferentes. Então eu poderia pensar no seguinte, olha, aqui não é o caso de vocês, porque vocês recebem todos os objetos aqui mesmo na sede, vocês que distribuem. Mas vocês poderiam pensar no seguinte, entrega em Palmas, entrega em Araguaína, entrega em Porto Nacional. E aí fazer com preços diferentes, porque serão custos logísticos diferentes. Então é possível fazer isso? Sim, é possível fazer isso no SRP.
Já é possível pelo decreto 7892, continua sendo possível pela nova lei, tá? Em razão da forma e do local de acondicionamento, quando admitida a cotação variável em razão do tamanho do lote, isso também é possível, e por outros motivos justificados no processo. Então, isso aí está reproduzindo o que a gente já conhece aí do decreto 7892. Possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, obrigando-se nos limites dela. O que é isso? Vamos imaginar o seguinte: eu quero fazer um SRP para atender a vários órgãos. Pegar o mesmo exemplo, resma de papel A4. Só que eu vou pegar a demanda de vários órgãos. Então, eu vou licitar para registrar preços de 1 milhão de resmas de papel A4. Aí minha pergunta é: quantas empresas têm condições de fornecer 1 milhão de resmas de papel A4? Pouquíssimas. Pouquíssimas. Então, essa quantidade, ela diminui a competitividade do certame. Então, significa dizer que, a depender do caso, se eu me deparar com uma quantidade assim grande que possa prejudicar a competitividade do certame, eu posso prever no edital que as empresas possam ofertar propostas para quantidades menores, de 10 mil resmas, por exemplo. Aí eu vou ter várias empresas ganhando. Tá? Então, é possível isso? Sim, já é possível desde lá de trás. Então, isso aí também não é novidade. Critério de julgamento da licitação será o de menor preço ou de maior desconto sobre a tabela de preços praticada no mercado. A novidade é o maior desconto, né? Porque esse critério de julgamento do maior desconto não existe na 8666. Então, agora a gente tem essa possibilidade. Condições para alteração do preço registrado. E aqui está o X da questão. Olha só, vamos lá. Da forma como funciona hoje na 8666, é o decreto regulamentador que apresenta as condições para alteração dos preços registrados. E aí, então, o decreto federal 7892, que é copiado no Brasil inteiro, ele apresenta esse mecanismo que eu acabei de falar para vocês, que não permite o aumento de preço de uma ata. Na nova lei, a responsabilidade foi colocada para onde? Para o edital. Então, ao fazer o edital, nós podemos estabelecer regras, condições para alteração dos preços registrados. O que significa dizer que, se nós aplicarmos bem a nova lei, acabaremos com esse problema que nós temos hoje com as atas de registro de preços. Ou seja, eu posso, na nova lei, estabelecer regras, inclusive, para aumentar o preço registrado numa ata. Por exemplo, eu posso aplicar uma regra de reajuste de preço com vistas à inflação, reposição da inflação depois de 12 meses, já que daqui a pouco a gente vai ver que o prazo da ata pode ser prorrogado. Tá? Então, agora, a gente tem um ganho substancial, significativo, nos nossos registros de preços, que vai acabar com parte dos problemas que nós temos hoje. Continuando, o registro de mais de um fornecedor ou prestador, desde que aceite contar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor. Isso aí é o que a gente chama de cadastro de reserva, também muito importante. Já existe também, não é nenhuma novidade. E é muito importante por quê? Porque às vezes acontece de a empresa beneficiária da ata, que é aquela mais bem classificada no certame, ela não entregar o objeto. E se ela não me entrega, ela é obrigada, mas ela não vai entregar. Eu abro um processo para aplicar a sanção a ela, mas eu não quero perder meu objeto, não quero perder minha licitação. Aí eu chamo a empresa do cadastro de reserva. Então esse é um ponto também bem importante que vocês devem utilizar, se é que ainda não utilizam, né? Aí depois, vedação à participação de órgão ou entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior. O pessoal pergunta muito isso também. Ah, professor, eu posso ter duas atas para o mesmo objeto ao mesmo tempo? Aí eu pergunto, mas para quê? Para que você vai ter duas atas para o mesmo objeto no mesmo tempo? Não é? Então, a lei entra nesse mérito. Pode até acontecer. Pode acontecer em caráter excepcional, de você ter feito uma ata de registro de preços para uma determinada quantidade. No decorrer do tempo, você verificou que aquela quantidade não seria suficiente, e aí você licita e faz uma outra ata, né, para ter a quantidade necessária. Isso não deve acontecer só em caráter excepcional.
O edital deve dispor as hipóteses de cancelamento da ata de ajuste de preços e as suas consequências, tá? Então, isso é o que deve estar disposto no edital. Aí vamos lá. Esse parágrafo terceiro aqui, ele me assusta um pouco, tá? Eu acho isso muito temerário, mas a gente tem que estar lá na lei, a gente pode utilizar. É permitido registro de preços com indicação limitada a unidades de contratação, sem indicação do total a ser adquirido, apenas nas seguintes situações. Então vejam que isso deve ser utilizado numa excepcionalidade, apenas nas seguintes situações: quando for a primeira licitação para o objeto e o órgão não tiver registro de demandas anteriores. O órgão não tem como quantificar, ele não tem histórico de consumo daquele bem. Segunda situação, no caso de alimento perecível, aquele que tem prazo de validade, geralmente prazo de validade curto, né? Terceiro, no caso em que o serviço estiver integrado ao fornecimento de bens. Então, o que a lei está falando aí? Eu posso registrar preços sem dizer a quantidade. Cara, isso para mim é uma aberração, tá? A Lei 8.666 não permite isso em hipótese alguma. Eu tiraria esse parágrafo terceiro da lei. Mas está na lei, pode ser utilizado em caráter excepcional. Então eu tenho muito medo de como os gestores públicos podem usar isso. Então, como é que o gestor público vai licitar? Ele tem um montante lá do orçamento, ele fala, olha, estou disposto a gastar até 100 mil reais com alimentos perecíveis, determinados alimentos perecíveis. Ele não quantifica esses alimentos. Ele licita sem quantidades, só com os itens e o valor que ele está disposto. À medida que a necessidade vai surgindo, ele vai pedindo e vai pegando daquela reserva orçamentária, tá? Então, assim, a ideia é boa, porém, eu acho muito frágil e eu tenho muito medo de como os gestores vão utilizar isso, tá? A ideia é boa porque dá flexibilidade, né? Mas o meu medo é quando a gente dá muita flexibilidade, a tendência é que o pessoal enfie os pés pelas mãos e faça besteira. Eu vejo muito isso na prática. Então, cuidado aí se forem utilizar esse parágrafo terceiro. Nessas situações, é obrigatória a indicação do valor máximo da despesa, foi o que eu acabei de falar. Já que eu não tenho quantidade, eu tenho que dizer o máximo que eu estou disposto a pagar, 100 mil reais. E é vedada a participação de outro órgão ou entidade. Óbvio, se eu estou fazendo sem quantidades, eu não posso permitir que ninguém participe e, consequentemente, não posso permitir carona. Porque como é que ele vai pegar carona se não tem quantidade? Tá? Então, é uma licitação só para atender ao órgão gerenciador. Estou vendo aqui a pergunta da Elisângela. Pode acontecer quando houver obrigatoriedade de reserva de cota para MIPP, duas atas de mesmo objeto? Sim. Aí sim. Aí é a questão da cota, né? Isso aí já faz parte ali do tratamento favorecido e diferenciado para MIPP. Aí tem uma justificativa, né? Por quê? Porque eu peguei um objeto, pode ser até a própria resma de papel A4, um objeto divisível, tá? O preço que eu estimei foi 100 mil reais, 100 mil reais está acima de 80 mil, se fosse 80 mil seria participação exclusiva de MIPP, então não é participação exclusiva, mas por ser um item divisível, o que eu vou fazer? Eu vou pegar desses 100 mil reais, 75 mil reais eu vou fazer licitação ampla, 25 mil reais, 25%, eu vou fazer cota reservada para MIPP. Consequentemente, serão duas disputas para o mesmo objeto. Consequentemente, eu posso ter duas empresas vencedoras, uma para cada disputa. E eu posso ter atas com empresas diferentes e com preços diferentes. Tá? Então, essa é a regra aí do tratamento favorecido diferenciado, muito bem lembrado, Elisângela. Aí vamos lá, vamos continuar aqui. O SRP poderá ser usado para a contratação de bens e serviços, e aí vem outra novidade, inclusive obras e serviços de engenharia. Quem tem acompanhado aí o SRP e as decisões do TCU sabe disso. Acabei de falar para vocês aí quando eu falei do histórico do SRP. A princípio, o SRP era só para compras. Aí veio o Decreto Federal 3931 e falou, não, pode ir para serviços também. Nem a 8666, nem o decreto falam da possibilidade de SRP para obras e serviços de engenharia. E o TCU tem inúmeras decisões dizendo que não pode fazer registro de preços para obras. Então, isso aqui é uma inovação.
Então, a partir de agora, com base na nova lei, será possível fazer SRP para obras e serviços de engenharia, observadas as seguintes condições: realização prévia de ampla pesquisa de mercado, isso aí para qualquer caso, seleção de acordo com os procedimentos previstos em regulamento e desenvolvimento obrigatório de rotina de controle. O que mais? Atualização periódica dos preços registrados, definição do período de validade do registro e o cadastro de reserva, ou seja, exatamente as regrinhas que a gente precisa ter nos demais casos, tá? O SRP poderá, na forma de regulamento, aí é uma outra novidade, ser utilizado nas hipóteses de inexigibilidade e de dispensa de licitação para aquisição de bens ou para a contratação de serviços por mais de um órgão. Então, mais um ponto inovador da nova lei, porque pela 8666, pelas leis antigas, para eu fazer registro de preços, só por meio de licitação e somente nas modalidades concorrência e pregão. Nas leis antigas, não existe a possibilidade de contratação direta por SRP. Não existe isso nas leis antigas. Só que, em 2020, por conta da pandemia, a Lei 13.979, a Lei de Enfrentamento à Pandemia, ela trouxe essa possibilidade. Quem se lembra aí da Lei da Pandemia, que trouxe várias flexibilidades, nova dispensa emergencial, licitação express, ela trouxe a possibilidade de fazer uma dispensa emergencial pelo sistema de registro de preços para compras compartilhadas, ou seja, compras para mais de um órgão. Qual foi a ideia trazida pela Lei 13.979? A ideia é interessante. Olha, todo mundo está precisando comprar respirador, todo mundo está precisando comprar máscara, todo mundo está precisando comprar álcool gel. Todo mundo está em situação de emergência. Então vai ser por dispensa. Então, em vez de cada órgão fazer a sua dispensa, pega um órgão centralizador, acontece isso muito no Poder Executivo. A Secretaria de Planejamento vai lá, abre uma dispensa emergencial para enfrentamento à pandemia para comprar, vou dar o exemplo do álcool gel, para comprar álcool gel. E chama as outras secretarias, né, vários órgãos para participarem desse SRP. E aí, com um processo só, vai gerar uma ata decorrente de uma dispensa emergencial para atender, para entregar álcool para vários órgãos ao mesmo tempo. Então a ideia é fantástica, né? E aí essa ideia deu certo, essa ideia que foi testada nesse momento de pandemia deu certo e foi colocada aqui na nova lei de licitações. Só que a nova lei de licitações ela ampliou ainda mais, né? Porque na lei da pandemia era dispensa emergencial pelo SRP para compras compartilhadas. Agora, pode ser inexigibilidade, pode ser dispensa. Tá? Então, eu posso fazer uma contratação direta e gerar uma ata de registro de preços, somente se for para a utilização de mais de um órgão. Tá? Então, isso aí também tem que ficar claro. Deixa eu ver aqui que tem uma colocação da Camille. Uma contratação direta, fundada em SRP, não se configura propriamente como não antecedida de licitação? Sim, não vai ter licitação, né? Então, é exatamente isso. Ah, isso que a lei nova está trazendo, que é uma inovação, é justamente a possibilidade de termos um SRP sem licitação. Mas eu só posso fazer isso se for para atender a mais do que um órgão, tá? Então é justamente isso. A nova lei, ela traz essa inovação. Eu ter SRP sem licitação. Eu ter SRP por dispensa ou por inexigibilidade. Nesse caso, só se for para atender a mais de um órgão. Só se for para fazer a compra compartilhada. Ficou claro? Tranquilo? Aí vamos lá. Artigo 83. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, compromisso da empresa, mas não obrigará a administração a contratar. Facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada. Esse texto aí é muito parecido com o 8666, que a gente já sabe, olha, eu licitei, fiz uma ata de registro de preços, mas eu não sou obrigado a contratar. Eu só vou contratar se eu tiver necessidade. Essa é a grande regra do jogo, né? Essa é a grande regra do SRP. É isso que traz o grande benefício do SRP. 84.
O prazo de vigência da ata será de 1 ano e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso. Vamos parar para interpretar isso aí e comparar com o que nós temos hoje. O que nós temos hoje? O prazo de validade da ata é no máximo de 12 meses. E é isso que está no 8666. No decreto 7892, prazo máximo da ata, 1 ano. Significa dizer que na situação atual das regras antigas, eu posso fazer uma ata por 6 meses? Posso. Posso fazer uma ata por 8 meses? Posso. O máximo são 12 meses. Geralmente todo mundo faz por 12, mas eu poderia fazer por um prazo menor, sem problema algum. Na nova lei, olha o que está escrito: o prazo de vigência da ata será de 1 ano. Então, numa interpretação literal, eu tenho que fazer a ata sempre por 1 ano. Então, já tem gente discutindo isso também. Se pode 1 ano, pode menos. Não, a lei está falando que é de 1 ano. Se é de 1 ano, é de 1 ano. Tá? A grande questão aí, que isso já foi muito polêmico no passado, porque exatamente, nunca inferior a 1 ano. Quem colocou aqui foi Camille, né? Exatamente, pelo texto da lei. A partir de agora, quem utilizar a nova lei, sempre de 1 ano. A grande questão aí é, no passado, alguns estados, alguns municípios começaram a prorrogar atas de registro de preços. Só que isso ia contrariando a 8666. Porque 8666 expressa lá, a validade não pode ser superior a 1 ano. E aí muitos tribunais de contas bateram nisso. Agora isso muda. Por que agora isso muda? Porque agora está na norma geral. Esse prazo de vigência da ata pode ser prorrogado por igual período, desde que comprovado que o preço é vantajoso. Ou seja, eu licitei a ata de registro de preços para adquirir ou para registrar preços de 10 mil resmas de papel A4. Tá? 10 mil resmas de papel A4, a gente já sabe que a validade da ata vai ser de 1 ano. Bacana. Preço registrado, R$ 15. Aí o que acontece? Dentro desses 12 meses, toda vez que o Ministério Público tiver necessidade de resma de papel, ele vai pedir da empresa que assinou a ata. Chamamos de beneficiária da ata. Aí ele vai pedindo. Pediu no primeiro mês, pediu no quarto mês, vai pedindo, à medida que vai surgindo a necessidade. Está chegando próximo do final da vigência da ata e o Ministério Público só utilizou, das 10 mil resmas registradas, o Ministério Público só pediu 7 mil resmas. Certo? Então ainda tem um bom saldo na ata. Ainda temos um saldo de 3 mil resmas, só que já está chegando lá no finalzinho da ata. Então o que eu posso fazer com base na nova lei? Eu posso prorrogar o prazo por mais 12 meses. E aí eu prorrogo o prazo por mais 12 meses se eu comprovar que o preço de R$ 15 é vantajoso. Então eu faço uma pesquisa de mercado e verifico. Vem cá, esse preço está bom? Aí então eu vou prorrogar o prazo da ata por mais 12 meses. Aí nesse prazo de mais 12 meses, eu tenho um saldo de 3 mil. Então, à medida que eu precisar, eu vou pedindo até esgotar esse saldo. Quando esgotar o saldo, acabou a ata. Tá? Então, essa é a lógica da prorrogação de prazo. Parágrafo único. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições, né, que são contidas lá no próprio contrato. Então, o que acontece? Eu sempre gosto de destacar isso também. Vou destacar isso antes de a gente sair para o nosso intervalo. O contrato decorrente de uma ata, ele tem vida própria. O que significa isso? Significa o seguinte: quando eu licito, eu lanço o edital da licitação pelo SRP, eu anexo a esse edital o quê? A gente já falou aqui, eu anexo o termo de referência, a planilha orçamentária, eu anexo a minuta da ata e eu anexo a minuta do contrato, se for o caso. Geralmente para serviços a gente faz contrato, né? Bacana. Aí vamos lá. Nessa minuta, eu tenho as regras do contrato. Se, vamos pensar num serviço, eu tenho uma ata de um determinado serviço.
Quando eu tiver a necessidade daquele serviço, eu peço para a empresa prestar o serviço. E aí, como é que eu puxo esse serviço da ata? Eu formalizo um contrato. E a partir do momento que eu formalizo o contrato, esse contrato tem vida própria, inclusive em relação a prazos. Tá? Então, qual é a lógica? Eu tenho 12 meses de ata. Eu tenho 12 meses para pedir aquela prestação de serviços. E se eu coloquei que o contrato vai ser de 12 meses, vamos imaginar que eu só tive a necessidade desse serviço no último mês da ata, no 11º mês. Eu posso pedir o serviço? Pode. Como é que eu vou formalizar o serviço? Um contrato. E a minuta do contrato colocou o prazo de 12 meses. Então, a partir do momento que eu puxei da ata, assinado o contrato, esse contrato vai durar por 12 meses. Então, o prazo do contrato não tem nada a ver com o prazo da ata. Então, eu gosto muito de destacar isso, né? O contrato tem vida própria. Deixa eu ver aqui. A Camille colocou. Podemos dizer que o prazo de validade da ata não se confunde com a duração do contrato, podendo ser maior do que o da ata? Com certeza, tá? Então, a gente viu ontem que o prazo de um fornecimento contínuo ou serviço contínuo, prazo do contrato pode ser por até 5 anos. Então, eu poderia fazer uma ata de registro de preços de 12 meses para um objeto contínuo e puxar o contrato, e esse contrato tem um prazo de 5 anos? Poderia. Tá? Só tem que analisar para ver se realmente esse objeto seria passível de registro de preços. Mas poderia, poderia. Prazo do contrato não tem nada a ver com o prazo da ata. O prazo da ata é o prazo que eu tenho para fazer a contratação. E para fazer a contratação eu formalizo num contrato e o contrato vai ter a vida própria. Tá? Então o contrato pode ter prazo muito maior do que a ata de registro de preços. Então são coisas distintas. Pessoal, vamos dar pausa aqui para fazer um intervalinho? São 10h30 aqui no meu relógio, tá? Ainda tem um bom caminho aí para a gente trilhar no SRP. Então, 15 minutinhos de intervalo, tá? Vou parar de compartilhar aqui. 15 minutinhos de intervalo. Daqui a 15 minutos a gente volta para dar continuidade. Até daqui a pouco.